E aí, meus titulares, tudo bem? Semana passada a gente exibiu a 10ª edição do programa Titulares. Um espaço novo, uma proposta nova de debate esportivo para divulgar as modalidades e os atletas aqui da nossa região. E a gente gostaria de fazer nessa 11ª edição uma recapitulação do que de melhor a gente conseguiu exibir para vocês aqui na internet. Tem entrevista com o Danilo Padovani, novo técnico do Mogi Basquete, com o Guerrinha, ex-técnico do Mogi Basquete, com o Giovani do vôlei, bicampeão olímpico. Temos atletas olímpicos que estrearam em Olimpíada, como Graziele de Jesus, Guilherme Torriani. Temos Ronaldo, medalhista olímpico, Rui Aquino, medalhista olímpico, Ricardo Navalhos, muita gente bacana que passou por aqui e nos deu a honra de bater um papo e discutir sobre o esporte em geral. Então, hoje o programa é diferente. Eu vou apresentar para vocês cada pedacinho mais marcante de cada um desses 10 programas que já foram exibidos e vocês podem recapitular e relembrar momentos muito legais que a gente passou aqui juntos, tá bom? Então, um bom divertimento a todos. Roda a vinheta aí. Rodada a nossa vinheta, vamos primeiramente agradecer a quem torna esse programa possível, né? Os nossos patrocinadores, o IMOT, Instituto Mogiano de Ortopedia e Traumatologia, que é a nossa referência em prevenção e tratamento de lesões ortopédicas aqui na nossa região. Muito obrigado ao Dr. Alexandre e ao Dr. Rossini pela confiança e por estar disponibilizando essa marca tão importante aqui para a nossa região do Alto Tietê, apoiando aí o Titulares. E também ao meu amigo Rodrigo, da Exacto Gestão de Condomínios. Tamo junto, meu amigo. A Exacto Gestão de Condomínios é uma referência aqui no setor e além dessa atuação tão importante nesse mercado, bastante importante para dar segurança para todo mundo nas suas respectivas moradias, nos seus condomínios, a Exacto ela sempre faz questão de dizer que ela apoia o esporte como uma ferramenta de transformação social. E o Rodrigo adora esporte, o filho dele joga tênis, joga muito bem, ele também, a esposa também pratica esporte e a gente agradece muito ao Rodrigo. E aos nossos apoiadores, Sports King, em breve o Titulares vai estar bem uniformizado graças a Sports King, que produz materiais esportivos e uniformes, né? E a Eurosports, que dá bolas para a gente sortear aqui, semana que vem a gente vai sortear mais uma. E também a RTV Filmes, que proporciona o cenário onde a gente faz o nosso podcast. Muito obrigado a todos e bora para o programa agora. A gente vai começar com o começo. Primeiro programa, a gente entrevistou o novo técnico do Mogi Basquete, Danilo Padovani, que estava começando aí os trabalhos nessa nova etapa do Mogi Basquete e falou para a gente um pouco sobre esse desafio, o início da carreira dele, momento do acidente, que tirou a carreira dele de jogador e deu de presente a ele também a oportunidade de se tornar um treinador de um dos maiores times do Brasil. E a gente conversou também com uma das lendas do futebol nacional, que é o grande canhão da vila, o Pepe. O senhor José Macia nos deu o prazer de estar no nosso primeiro programa de estreia. Ele falou um pouco sobre o porquê deixou de ser treinador de futebol, depois que abandonou a carreira de jogador, e também contou um caso muito interessante da época em que ele foi treinador do Xará, o Pepe Guardiola. Confira aí, divirta-se e um grande abraço. Com 34 anos eu parei de jogar futebol, já com o convite do Santos começar uma nova carreira, treinador das equipes infantis e juvenis. Pouco a pouco acabei gostando da coisa e me tornei também treinador da equipe profissional. Trabalhei no Santos várias vezes, 4 ou 5 vezes, em oportunidades diferentes. Fui treinador de São Paulo, fui treinador da Lusa, de esportes, e fui para o exterior. Não esquece do Atlético Arábia, Mineiro não, hein? Japão. Tive o prazer, a satisfação de ser técnico do Pepe Guardiola, que estava na Arábia, né? No Catar, exatamente. Eu me lembro que eu estava tomando um chazinho com o Sheik lá no dia de folga, aí ele perguntou assim, falando,
perguntou em inglês para mim, e o meu filho, Pepinho estava do lado para traduzir direitinho. Aí ele falou, o Pepinho me falou, pai, papai, o Sheik quer saber se o senhor gostaria de contar com o Pepe Guardiola no seu time. E eu me lembrei que o Guardiola jogava no Barcelona. Sei, claro que quero. Depois o Pepe Guardiola estava lá no meu time, fizemos uma amizade muito boa, ele sempre me elogia bastante, dizendo que aprendeu muito comigo, e até hoje eu acompanho a carreira dele sempre vitoriosa. Pode-se dizer, então, que aquele Barcelona de Pepe Guardiola que marcou época era um Barcelona com um pouquinho de Pepe também? Eu acredito que sim. O Pepe Guardiola, ele sempre foi um jogador, médio volante com categoria excepcional, abriu muitos times nas extremas, e os times dele, o nosso time era muito ofensivo. E o Pepe Guardiola sempre teve essa ousadia de ser ofensivo, de fazer gols. Ele sempre falava, eu prefiro ganhar de 5-4 do que 1-0. Teve um momento da sua carreira de atleta que você teve um acidente muito grave, né? E você conseguiu dar a volta por cima, né? Queria que você falasse um pouquinho também desse momento aí. Com certeza. Logo depois do Pinheiros, o Mogi me chamou para fazer parte da equipe principal, que na época tinha como jogador. Como jogador. Então eu aceitei o convite, eu saí do Pinheiros e vim para Mogi, porque o Pinheiros não tinha classificado para um brasileiro e o Mogi disputava um brasileiro. Inclusive era o Nilo na época o treinador. E aí num carnaval, estava todo mundo de folga, eu fui para curtir o carnaval na praia. E aí numa noite eu tive uma infelicidade, aconteceu um acidente e não lembro de mais nada, apaguei. Quando eu acordei já estava no hospital e minha vida tinha mudado desde os 6 anos jogando para 20 anos de idade na seleção brasileira, num auge assim da praia-idade, né? E os médicos foi uma das fases assim mais difíceis para mim, quando o médico falou: olha, você não vai mais jogar basquete. Aquilo ali foi duro. Ali foi difícil para mim, se eu não tivesse família. Eles chegaram a falar para você que você não iria mais jogar basquete? Depois de um tempo, né? Ali, quando eu sofri acidente, não. Fiz as cirurgias, fiz 2 anos de fisioterapia, e aí eles, quando passou de 1 ano de fisioterapia, quando eles viram que não tinha mais por causa do meu tornozelo, né? Entendi. Aí que eles me falaram que a carreira de jogador tinha encerrado. Ali foi um baque para mim, Pedrão. E como que foi esse momento de transição, assim? Como é que você recebeu isso e como que você processou isso para se manter no basquete e não ficar naquela frustração de uma coisa que veio de uma vida inteira acabar ali? Eu tô lembrando agora, foi uma revolta até muito grande, né? Porque inclusive eu queria até mudar de área, viu, Pedrão? Quando aconteceu isso, a minha família falou: não, Danilo, você já está no esporte há muito tempo, você conhece muita gente já a vida inteira, então foi aí que eu falei: não, eu vou dar continuidade, não vou mudar de área, não vou ser um engenheiro, não vou partir para... Não, vou continuar no esporte, no basquete mesmo, ou no esporte. Aí foi quando eu falei: vou voltar a estudar educação física, porque não tinha até então, eu só jogava, era 8 horas por dia treinando, me dedicando, né? Então eu voltei a estudar aqui em Mogi mesmo, na UMEC. Comecei a estudar educação física e o próprio Pinheiros, onde eu estava, me formou, é como se eu tivesse sido emprestado, Pedrão. O Pinheiros como tivesse me emprestado para Mogi. Não é que nem futebol, não tem passe, mas o Pinheiros falou: olha, a gente empresta ele para jogar o brasileiro, depois ele volta. Entendi. Mas aí eu sofri um acidente. Então na volta eles me acolheram como treinador de basquete já. Falou: começa a estudar, a gente põe você como um estagiário aqui, apesar de você ter já tem uma vivência grande, mas você já fica de estar dando treino aí para molecada. Eu comecei com as meninas associadas no Pinheiros e fui subindo nas categorias até chegar lá em cima. E como é que foi essa transição do Pinheiros para voltar para sua casa no reinício do Mogi Basquete, né? Com o Marcelinho Rato, com o Edu Cavilha, com o Gustavinho,
com aquele time que era praticamente um time sub-21, né? Que ia buscar ainda uma vaga no NBB, na elite do Paulista, depois buscar uma vaga no NBB. Como é que foi essa transição, essa chegada? Na verdade, essa fase não foi a sua fase, né? Você chegou na parte do Paco, né? Se não me engano. Isso. Mas, assim, foi interessante você falar, porque esse pessoal que estava aqui em Mogi, Gustavinho, o Tudo Cavi, era do Pinheiros, eram todos do Pinheiros. Quando eu era juvenil, eu tinha os meus 19 anos, os moleques tudo eu tinha ali 14 anos. Era tudo molecada que ficava assistindo a gente jogar. Muito legal esse programa de estreia, né? Bom, no segundo programa, nós falamos com o antecessor do Danilo Padovani, um cara que fez história aqui no basquete de Mogi das Cruzes e acabou se despedindo depois de várias temporadas e 2 títulos marcantes, o Paulista e o título da Sul-Americana. É um cara que levou o Mogi Basquete de novo para um momento de títulos e de alegrias com a torcida. E a gente escolheu 2 momentos dessa entrevista com o Guerrinha, antes dele assumir o comando lá em Bauru, que foram muito legais. Eu cheguei aqui, era uma equipe que necessitava de um título, nós ganhamos 2, né? Ganhamos 2 títulos, Sul-Americano e Paulista, depois de 20 anos. Sul-Americano nunca tinha vencido a cidade de Mogi. E a partir daí, com a saída da Elbor, né? Foram 3 anos difíceis. Que cada ano, por isso que no primeiro ano eu tive quase 89% de aproveitamento, e no último ano 59%, né? Terminando uns 69%, que é altíssimo. Altíssimo. Mas imagina a gente com um time igual ao do primeiro ano que eu cheguei aqui, se tivesse ainda melhorado um pouco, como o Flamengo vem fazendo, né? Mas independente do nível da equipe, de investimento, a gente conseguiu sempre manter o espírito de uma equipe competitiva, uma equipe resiliente. Eu acho que o último jogo nosso com o Flamengo agora retratou um Mogi mais fraco de todos os anos em termos de orçamento e situação, né? Talvez não do Renascimento, né? Que era praticamente uma equipe sub-20. Bom, Renascimento você jogava torneio início, você não jogava NBB contra o Flamengo, atual campeão da Liga das Américas e futuro campeão mundial. Então, dependendo da competição que você joga, qualquer time vai. Mas o NBB é para poucas equipes, e a gente caiu de pé nesse último, com todos os problemas administrativos, com todas as limitações orçamentárias. A equipe foi valente, brigou, os jogadores briosos, né? E a gente não deixou a peteca cair em nem um minuto, né? Você vê, verdade. Eu encerrei com 5 meses de atraso no meu salário, e nem por isso um dia sequer eu deixei de dar o meu máximo, independente se eu estava recebendo ou não, e como eu, os jogadores também. Então a gente se sente muito orgulhoso pelas dificuldades, a gente conseguir principalmente esse espírito de resiliência, esse espírito de comprometimento com a cidade do Mogi das Cruzes, independente do resultado. E esse torcedor você vai adorar. Tenho certeza que você vai adorar. Eu adorei quando eu recebi os vídeos. Pode rodar aí, pessoal. Muito obrigado por tudo que você fez. Não vou esquecer o basquete nunca. Guerrinha, não vou esquecer nunca. Te amo. Você vai morar dentro do meu coração. Não vou esquecer nunca. Volta logo pra você ser o meu técnico. Olha, você foi o melhor técnico desse país. Se você mudou de time agora, tudo bem. Agora você vai ser o melhor técnico nesse time. Arrasa! Que lindo. O Benício é um cara que encanta a gente, né? A voz dele, a sinceridade dele, porque eu sou muito sincero, então eu vejo eu como pequenininho, né? E a gente tem vários depoimentos. Tem um aniversário meu que ele gravou tocando bateria, cantando parabéns na bateria na garagem. E você vê que ele é um produto do ginásio, né? A família,
os filhos indo assistir os jogos. Então é isso que é legal, né? E todo mundo que gosta de esporte, ele quer ver isso, né? A torcida sendo torcida família, a torcida saúde, a torcida alegria, né? Não a torcida briga, desavença. De forma alguma. E eu acho que a torcida do Mogi, ela exemplifica muito isso. Não só de Mogi, mas eu acredito que do basquete. A gente vê de Bauru também, assim, a de Franca. Sempre Franca é mais questionada, porque tem um pessoal que já acompanha há muitos anos, né? E eles cobram mais. Mas a gente vê, quando tinha Limeira era fantástico. Rio Claro tem uma torcida fantástica, né? Não vou nem falar dos clubes de futebol aqui. Você vê o Paulistano, que não tinha torcida nenhuma, depois de ser uma equipe, tornar uma equipe competitiva, como eles ficaram, entra no jogo lá, apesar de ser pequeno ginásio, uma torcida deles participativa, você vê. Então, e o Benício, assim, como a história da Dona Lúcia, do próprio Jorge, que não é de Mogi, o Jorge, mas cara, e tantos outros, né, que a gente tem aí. A gente vai esquecer nomes aqui, desculpa, mas assim, né, representando pelo o nosso amigo Benício, na hora que a gente está triste, a gente vê um depoimento desse, recebe um carinho desse, quebra a gente. Bom, o terceiro programa já foi falando de Olimpíada. A gente convidou o pai de um atleta de Arujá, que foi pela primeira vez para Tóquio. Nós conversamos com o primeiro técnico e ainda treinador da nossa primeira pugilista a disputar uma Olimpíada, Graziele de Jesus, e também com uma pessoa que já teve o prazer de conquistar uma medalha olímpica, um atleta de Arujá também, um ex-atleta, Ronaldo Moraes, que foi lateral da seleção brasileira na Olimpíada de Los Angeles. Confira aí alguns dos melhores momentos desses 3 grandes nomes do esporte aqui da nossa região. Como é que foi essa chegada da Grazi na Olimpíada? Ela teve lesão, ela teve Covid, ela teve questão de não poder ir para torneios importantes que ajudariam ela a ficar ainda melhor no ranking. Isso aí é decisivo para conseguir uma vaga olímpica. E depois acabou dando tudo certo, né? Conta pra gente um pouco dessa trajetória dela. A Grazi, ela, na verdade, está tendo uma oportunidade que ela abraçou com todas as energias, com todas as forças, com toda a vontade, porque ela sofreu muito, né? Até antes dela chegar na seleção brasileira, ela fez 3 cirurgias nos ombros, porque quando ela era criança, ela sofreu uma queda e saiu do lugar o ombro. Então, lutando, saía, ela colocava o ombro no lugar na frente do juiz, que abria a contagem, e o juiz deixava continuar de novo. Depois ela rompeu o ligamento do outro ombro. Aí eu parei ela, daí ela fez a cirurgia de um ombro, depois fez de outro, acabou lesionando de novo, fez outra cirurgia. Então, assim, a Grazi, ela vem de um preparo emocional muito forte. Enfrentamos tantas batalhas juntos, e tanto em campeonatos, como na academia, nos treinamentos. Então foi algo fundamental a participação dele nessa minha carreira. Que bacana, né? Emocionou ou não? Acho que ela quase deu um nocaute nele. Nocauteou. Se a Olimpíada tivesse sido ano passado, eu acho que o Guilherme não teria ido, né? E aí, no começo do ano, teve o Mundial do Egito, né? E o Guilherme não foi convocado, ele por opção técnica, né? E devido a um atleta ter pego Covid e o outro atleta, ambos da posição dele, ter se machucado, né? Assim, se lesionado, né? Já lá na preparação, aí o Guilherme foi chamado às pressas, né? No jogo contra a Tunísia fez 5 gols, fez um gol de empate nos últimos segundos que empatou. E aí, depois disso, ele teve o pré-olímpico, né? Que o Brasil não tinha conseguido a vaga, né? Que foi no PAN de Lima, né? Que dava a vaga para a Olimpíada. O Brasil perdeu na semifinal para o Chile. E ficou fora da Olimpíada, né? Aí, como teve um conjunto de fatores devido ao Brasil ter feito uma campanha muito boa no Mundial anterior ao Egito, o Brasil conseguiu uma vaga no pré-olímpico mundial e o Guilherme foi convocado. No pré-olímpico mundial, no jogo do Chile, que foi o jogo decisivo, né? O Guilherme teve uma boa participação, foi muito bem e acho que aí ele ganhou a confiança, né, da comissão técnica, né? Mesmo ele sendo novo, né?
para estar indo para a Olimpíada. Vamos lá. Fala, Pedro da TV Titulares, Agora sim. tudo bem? Sou Guilherme Torriani, prazer imenso estar aí falando com você. Queria estar agradecendo a todo mundo aí que está desejando boas energias para mim aqui nas Olimpíadas. Prazer enorme estar jogando esse campeonato, representando o Brasil e representando também Arujá, minha cidade. Então, só agradecer mesmo. Está sendo um evento espetacular, mesmo com a pandemia, mesmo com tudo. O evento está sendo bem bacana, como a Olimpíadas tem que ser mesmo. É muito, muito bom mesmo estar aqui, muito feliz, muito grato, na verdade. E essas imagens me trazem uma recordação especial, porque foi nesse jogo que eu fiz o segundo gol, o gol da vitória, e aí, consequentemente, chegamos na final contra a França. E esse jogo foi importante também, porque o Brasil vinha da desclassificação de 82 perante a Itália, né? Aquela seleção que uma das melhores, se não, para mim, a melhor tecnicamente de todas as seleções que já foram a uma Copa do Mundo. E o Brasil perdeu para a Itália, então esse jogo, essa semifinal olímpica era muito importante, porque era encarada como uma revanche, né? E nós tivemos a felicidade de ganhar esse jogo e chegarmos à final contra a França. Aonde você guarda a sua medalha de prata, Ronaldo? Eu trabalho no ramo de construção, Pedro, além de ser técnico de futebol profissional, e eu construo casas em Mogi das Cruzes. E tinha uma casa que eu precisava vender, estava acabando, e acabou o dinheiro. Aí, justamente nessa época, um rapaz do Rio me ofereceu: você não tem alguma coisa das Olimpíadas para vender? Eu falei: eu tenho uma medalha. Aí acabei vendendo a medalha. No nosso quarto programa, a gente chamou para falar sobre a Olimpíada e também falar sobre a estreia do Mogi Basquete na nova temporada, um dos grandes craques do basquete nacional e um dos comandantes dentro de quadra da equipe de Mogi, o armador Fúvio, uma simpatia de pessoa que falou um pouco sobre tudo, principalmente da expectativa dele para essa nova temporada. Fúvio, cara espetacular, curta aí. Nosso maior medo era que o basquete acabasse, né? Porque a gente não sabia, em termos de patrocinadores, o que viria a acontecer. Eu acho que o mais importante que está sendo feito agora é justamente com relação à base, né? A base que até então o Mogi Basquete ali você via só através de escolas, né? Acho que Melo Dante, através do Caio lá, outras escolas, enfim, eu não vou saber mensurar todas. Mas eu acho que o Mogi está tentando resgatar isso. Diante dessas dificuldades, vocês sabendo dessas dificuldades, dos valores que ainda existem para ser acertados, você, por exemplo, pessoalmente, topou ficar? O que mais pesou para você ficar? Para mim é até um pouco fácil, né? Porque a minha residência é Mogi e vai ser Mogi daqui para frente, ou jogando ou não, né? Então, às vezes, para mim, fica um pouco mais cômodo, mas é uma boa pergunta, até porque, né, em termos de credibilidade, né? Como é que o atleta vem para cá sabendo um déficit financeiro, né? E é isso, né? Acho que os atletas que aqui ficaram estão acreditando nessa nova gestão, e principalmente porque foi feito os acordos, né? De todos os atrasados que teve, eles estão... tem uma promessa, né, de equacionar todas essas dívidas, né, já foi feito, tá em trâmite de transição, né, das associações, enfim. A torcida de Mogi, ela quer ganhar, como eu quero ganhar, como os atletas querem ganhar, né? Só que tem que entender também o momento que o Mogi Basquete está atravessando. Então, esse primeiro ano vai ser uma temporada difícil. Eu acho que a diretoria tentou equacionar isso, a perda do Gruber, né, e tentar trazer o Thiago para a gente ter um cara alto ali, de repente abre mais o Wesley, né? Hoje em dia a gente tem mais jogadores como o Coringa, digamos assim, que faz mais que uma posição. E o Lucas também veio, com certeza ele vai ajudar bastante, até porque na temporada passada eu fui bem sobrecarregado, né, na armação. E a gente teve a surpresa do Lessa fazendo essa função e fez uma temporada incrível. Então, você já ganha o Lessa, aí você tem o Luquinha, né, que leva bem a bola e tem um bom arremesso.
desafoga bastante nessa parte de armação, pode me liberar mais para arremesso, enfim. O Wesley que faz 5, faz 4, o Thiago que faz 5, o Fabrício que faz 4, faz 3, o Douglas que faz 3, faz 4, o Mogi que faz 2, faz 3, enfim. São todos coringas e acho que a proposta, principalmente para esses meninos, é de protagonismo. Grande Fúvio, gente fina, simpatia sempre. No nosso programa da semana seguinte, nós falamos um pouco sobre vôlei. E para isso nós entrevistamos uma pessoa espetacular, que é o gestor do projeto Vôlei Mania, que começou em Suzano e agora está em Mogi, que é o João Marcondes, ele que foi auxiliar técnico daquela equipe tão vitoriosa lá em Suzano nos anos 90 e nos anos 2000. E ele conseguiu trazer para o nosso programa um dos seus ex-jogadores e um dos atletas mais brilhantes da história do vôlei brasileiro, Giovanni Gávio. Foi um papo muito legal. Tem um caso muito engraçado que o João contou, e o Giovanni também falou sobre a importância de atletas de peso como ele incentivarem os mais jovens, fazendo palestras e atuando em prol do social. Vamos ver. Você que sempre faz essas palestras para esses jovens aí, qual que é a coisa que você nunca deixa de falar para eles? Né? Porque nem todos vão ser atletas, né? Eles sonham em ser atletas, né? Isso é uma coisa que atrai muito, porque eles veem vocês na televisão, nos jogos, ao vivo, nos ginásios, enfim. Mas nem todos vão ser atletas, a maioria não vai ser atleta, né? E como é que você lida com essa expectativa dessa criançada quando você encontra com eles e vai falar alguma coisa com eles? Qual que é a coisa que você não deixa de falar, nunca, para essa criançada? Eu acho assim, o esporte tem muitas analogias que podem ser muito valiosas para a vida inteira, independente se a pessoa vai ser esportista ou não. Ou um atleta profissional, né? Porque ele pode ser esportista a vida toda. É você aprender a ganhar, a perder, aprender a respeitar os seus limites, aprender a respeitar regras, aprender a respeitar o próximo, né? Os nossos mestres. Então o esporte tem essa capacidade de ser uma ferramenta de ensino muito bacana, né? Independente se o cara vai ser seleção brasileira ou não, é sempre um momento de muito aprendizado, né? Principalmente os esportes coletivos, né? Onde tem que dividir, onde tem que desenvolver o senso, né, de companheirismo, né? Eu acho que isso é aprender a conviver em sociedade. Eu acho que isso é muito bom. E sem dúvida, o esporte também ensina a pessoa a lutar, né, pelos seus sonhos, entender que a vida não é simples, mas que ela é uma contínua, um contínuo aprimoramento, né? Você tem que todos os dias procurar algo a mais, um pouquinho a mais, em qualquer atividade. O Giovanni era o talentoso que não gostava de treinar, o que gostava de treinar, mas não era talentoso. Essa aí a resposta obviamente é não, né? Ou as duas coisas. Ou o Giovanni era talentoso e gostava de treinar. Você? Não. Giovanni era talentoso e gostava de treinar, menos de segunda-feira. Porque de segunda-feira ele criou uma expectativa na cabeça do Ricardo que nós tínhamos que ir pra praia. Aí nós fomos uma semana, nós fomos pra praia numa segunda-feira. Treinamos lá, né, aquele treininho meia boca, na praia, beleza, e depois todo mundo estava liberado. E nós ganhamos de 3-0 o jogo do sábado, assim, na sequência. Pra quê? O Ricardo já assimilou aquilo de forma assim supersticiosa. Então toda segunda-feira, dia de praia, nós íamos pra praia. Entendeu? Até chegar uma hora que a gente pediu, não, agora não precisa mais não, tá bom, Ricardo, não precisa mais não. Até com chuva a gente queria ir pra praia. Giovanni, a gente sabe boas histórias dessas. Essas boas histórias aí que eu tô atrás, tô tentando capturar elas de você aí. Tem alguma que você gostaria de contar, igual essa curiosa que o João contou aí? Tinha várias aí, eles recolhiam o nosso celular, deixava todo mundo sem celular na concentração, treinava 3 vezes por dia, às vezes, né? Normal a gente treinar 2. Então, tinha umas loucuradas, lutar capoeira no vestiário, tinha uns negócios bacanas pra caramba. Eu vou falar pra você que eu me diverti muito durante esse período aí.
Investigar o farol do carro para ver se tinha aqueles mosquitinhos. Porque o farol do carro que tivesse mosquitinho, o cara saiu, foi para São Paulo na balada. Você entendeu? Ah, eles tinham acordo com o pessoal do pedágio lá, eles sabiam direitinho quem passava no pedágio ou não. Grandes figuras, né? No programa seguinte a gente seguiu falando de Olimpíada, já no momento pós-Olimpíada, né? A gente comentou os resultados dos atletas brasileiros e principalmente aqui dos atletas da nossa região. E para isso a gente convidou uma jornalista, uma ex-colega de TV Diário que marcou época aqui também, para falar um pouco sobre a Olimpíada. Ela que é apaixonada sobre esporte, que é Marilúcia Cardoso. E junto com ela, uma lenda aqui do Alto Tietê também, uma pessoa que já participou de uma Olimpíada muito emblemática, que foi a Olimpíada de Munique em 1972, e é um nadador que conseguiu marcas importantíssimas, ficou em 4º lugar numa das provas que ele disputou lá em Munique. Rui Aquino, de Mogi das Cruzes, de Suzano, e uma pessoa muito especial que falou um pouco sobre a importância do esporte na vida dos mais jovens. E a Mari comentou os resultados que foram muito expressivos, principalmente para as mulheres nas Olimpíadas de Tóquio. Vamos ver. 9 medalhas das mulheres contra 12 dos homens, mas o número de atletas é menor. Sim. Ou seja, então muito equilibrado ali, talvez até um pouco superior. Foram 9 de ouro, 3 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze. 4 de ouro dos homens, 2 de prata e 6 de bronze. Ou seja, as mulheres tiveram mais segundos lugares, o dobro, né? E ficou apenas 1 ouro a menos, mas a quantidade de atletas femininas bem menor que a dos homens. Eu acho que é um momento mágico, assim, né, para as mulheres. Essa situação, essa representatividade, novas modalidades, né, outros talentos surgindo. E as mulheres, principalmente assim, com muita confiança, muito apoio, né? Elas tão diferentes, assim, elas realmente se firmaram como uma força dentro do esporte, né? É importante. Aliás, eu vi uma reportagem falando que a China, né? Como é que a China virou uma potência? Eles começaram a investir nas mulheres, né? Dentro do esporte olímpico. Eles treinavam mais as mulheres, eles focavam mais os investimentos nas mulheres, com uma estratégia de que, aí é o lado negativo, de que é menos competitiva, é mais fácil ganhar medalha no feminino. Mas não está assim. O pensamento deles, né? Mas que acabou se revelando uma estratégia muito boa para o esporte feminino. Exatamente. Assim. Só fortaleceu o esporte feminino, né? O pensamento é negativo, mas o resultado é positivo. É que aquela época, né? Antigamente, os outros países também não enxergavam as mulheres. O próprio Brasil, é só a gente ver. A gente foi crescendo o número de representantes, né? No feminino. Exatamente. E os outros países foram fazendo igual. A China só enxergou isso antes e agora a China que lute aí, porque as mulheres dos outros países, né, estão chegando com força. Eu acho que para as mulheres é um momento mágico. O esporte eu vejo como uma salvação, porque ele dá outro rumo para a vida da criança ou do adolescente. As oportunidades estão aí e eu acho que o esporte é uma linha... Divisor de águas. Exatamente, essa é a palavra que eu estava buscando. Porque existe a educação tradicional, que é a escola, existe a educação em casa, existe a sociabilização. Isso que o esporte, acredito eu, que melhor pode oferecer a todos, a toda criança, né? Até o adolescente, ou até o adulto, porque você vive ali uma série de situações coerentes à vida, né? O que a vida nos oferece e como enfrentar tantos obstáculos que a gente recebe até hoje, todos os dias, no cotidiano. E isso, acredito que o esporte me deu um up. Você encara isso como um treinamento, como horário, como uma plataforma para enfrentar os problemas. Esse é o grande legado do esporte que eu acredito que tenha sido. Uma pequena pausa aqui para a gente dar a nossa dica de saúde de hoje, que é um oferecimento de um dos nossos patrocinadores, o IMOT, Instituto Mojano de Ortopedia e Traumatologia. E dessa vez o IMOT mandou um dos seus principais médicos, uma sumidade em tratamento de joelho, Dr. Nali. Vamos lá, doutor. Titular sempre aqui no nosso programa.
Olá, amigos dos titulares. Eu sou o Dr. Marcos Nali, especialista em cirurgia de joelho da Clínica Emote. O joelho é a nossa maior articulação do corpo e ela sofre agressões durante todo o dia, agressões em movimentos rotacionais, subida e descer de escada e agachamento. No entanto, o que mais agride o joelho é a obesidade e a inatividade. Portanto, se você quer cuidar bem do seu joelho, controle o seu peso, faça exercícios de movimentação sem impacto, exercícios de fortalecimento e alongamento. Essa é a nossa dica de hoje. Um grande abraço a todos. No nosso programa seguinte, a gente voltou ao assunto do vôlei. Isso porque Ricardo Navajas, um dos maiores gestores esportivos do Brasil, aceitou o meu convite para bater um papo e foi muito divertido, foi muito agradável, foi muito instrutivo também. Trabalhei em 3 clubes. Qual era a sua principal função? Mudar essa filosofia. Essa mentalidade. Essa mentalidade. No Pós de Caldas foi para a primeira divisão. Foi para a primeira divisão. O time eu cheguei era a segunda divisão, lixo. Foi para a primeira divisão com centro de treinamento lá hoje. Um dos bons. Santo André subiu para a Série A. Fomos vice-campeão paulista ganhando do Santos. Nós não perdemos, nós ganhamos o jogo do Santos. E o Americana terminou em 5º no Campeonato Brasileiro e Série A do Campeonato Paulista. Então, de certa forma, foi uma passagem sua. Mas eu desisti disso. Né? Muito, mas eu desisti disso daí. Eu não conseguiu mudar essa mentalidade. Não, o técnico, muitos eu me dei muito bem. O técnico, o Leão, eu trabalhei com o Leão, o cara é firme. O Galo, firme. Agora, não vou citar os nomes, aí tem uns aí que não tinha condição nenhuma, é complicadíssimo. E, às vezes, o dono do time também atrapalhava muito. Ele investia X num atleta Queria que ele jogasse. Queria não, forçava. Ele dava ordem. O Ricardo vai lá, avisa que ele vai ter que jogar. Não, ele não vai jogar. Eu já falava, não, ele não vai jogar. Não, ele vai jogar. Não vai jogar. Ele está treinando no time reserva e muito mal. Ninguém mandou comprar esse jogador. O senhor comprou porque o senhor quis. Ele vai ficar... E como é que ficava nesse impasse? Começou as confusões. Então, desse jeito não dá pra gente continuar. Desse jeito não dá pra gente continuar. Aí eu era defendido pelos jogadores e pela comissão técnica. Tinha jogador que falava, não, o Ricardo tem razão, tá certo o que ele tá fazendo. Mudei essa filosofia de rachão no sábado. Botar R$100 dentro dos 2 gols móveis e socar o pau 30 contra 30 e quem ganhasse pegava os R$100 dentro do gol. Mudei isso. Eu mudei isso. Posso falar, eu mudei. Eu treinava escanteio, treinava lançamento de goleiro, treinava 2, 3 faltas, treinava lançamento, treinava tirar a bola, o zagueiro tirar a bola da zaga, tudo treinamento bem leve, bem lento, período da manhã das 9 ao meio-dia, que jogava no domingo, 4 da tarde. Sábado de manhã era um rachão, que todo mundo jogava, os caras davam no meio, muitos se machucavam no rachão. Vai pro gol, o centroavante vai pro gol, desloca o ombro, quebra o dedo, o goleiro vai pra linha, torce o pé. Mudei isso. Nossa, o time evoluiu muito. Práticas amadoras que você conseguiu retirar da rotina do time. Não, o técnico se interessava em saber. Eles perguntavam, como que faz no vôlei? O Ricardo já teve numa lista aí, inclusive, para assumir a seleção brasileira de voleibol, né? E o nome era muito forte, inclusive, pelos resultados que o Suzano apresentava naquela época, década de 90 e início dos anos 2000. Você acha que esse seu temperamento ele pode ter influenciado na escolha, da sua não escolha para ser comandante da seleção brasileira? Você tem alguma mágoa com relação a isso ainda? Ou é água passada? Você tem algum arrependimento ou não? Hoje eu saberia lidar com isso. Claro, né? 63 anos, saberia lidar. Na época a gente não sabia lidar. Eu, o João, o Célio, a gente não sabia lidar. O Sérgio também estava junto. A gente não sabia lidar com isso. Que seleção porra nenhuma, tem que levar todo mundo ou não vai ninguém. Era muito simples. Era você falar, não, tá bom, eu aceito. Ficava 2 semanas com o auxiliar, não dá, vou mudar. Punhão, olha, o outro também não me dei bem. Outro. O preparador físico também não é o que eu gosto. Pronto, acabou. Nossa, Maurício! Ricardo, achou que eu não fosse aparecer aqui, né? Agora você vai ouvir o que eu tenho para falar de você. Agora eu vou ouvir. Bom, galera, é o seguinte. Falar do Ricardo é fácil. Sempre foi um cara muito determinado, muito persistente, dedicado ao que ele se propôs a fazer. Um cara chato pra caramba, porque pegava no pé, brigava com todo mundo, porque ele queria ganhar. Isso é uma coisa muito legal dele. Isso é uma coisa que
eu particularmente levo também para minha vida um cara que fazia de tudo para poder vencer. Mas é difícil aturar ele, cara, mas o cara mas é muito bom, cara, um cara que estudava bastante, um cara que a gente consegue, assim, fora das quadras, o cara nota 1000, dentro das quadras também, mas daquele jeito duro de ser, né? Mas é um cara muito legal, muito família, amigo, e a gente sabe que a gente pode contar com ele para sempre, para qualquer coisa. Valeu, cara, obrigado aí por você fazer parte da minha trajetória do meio esportivo e do voleibol. Um abraço, beijão na família. Porra, Maurício. Campeoníssimo pela seleção brasileira, Porra. meu ídolo eterno no levantamento. Esse era bom, hein? Eu jogava como levantador na minha época que eu jogava e era referência pra mim, pra todo mundo tem que ser referência. Esse cara é um gênio do voleibol. Nossa, esse era bom. Gênio, jogou aqui em Suzano também, com você, né? Você teve esse privilégio e ele teve o privilégio também de ser treinado por você. Esse era bom. Vou emendar mais um jogador aí então. Vamos lá, Léo, faltou um só. Puta, Fala, Richard Guie! Esse é Fala, parceiro, Ricardo. meu. Tudo bem, cara? Tô passando para te deixar um abraço com muito carinho. Agradecer e parabenizar por tudo que você fez pelo vôlei, sempre, né? Com certeza um dos grandes nomes do voleibol brasileiro. Agradecer por todo o carinho, dizer que realmente foi uma grande honra poder ter trabalhado com você, ter aprendido tanto com você e ver o quanto você é apaixonado pelo vôlei. Arrisco a dizer que talvez seja o cara mais apaixonado pelo voleibol que eu conheço na minha vida. Que você seja muito feliz, tudo de bom para você, conta sempre com as minhas orações de torcida, você merece. Um grande abraço e fica com Deus. Tchau, tchau. Nossa, ele estava na Itália já, não estava? Tá com a camisa de treino da Itália? É esse mesmo. Porra. Ex-jogador do Taubaté, né? Esse era muito Rafa, amigo meu, muito parceiro. Rafa, então. São exemplos de atletas, duas gerações, né? De atletas que você comandou e referências aí nas suas posições também, conquistaram seus títulos aí graças ao companheirismo de vocês, ao trabalho profissional de vocês aí. E essa relação com o atleta ela é uma coisa muito, muito complicada, tanto para o treinador agora como gestor também. É claro que você tem contato com o atleta, né? Se não tivesse, não teria tido esse depoimento do Rafa. E eu sou muito próximo ao levantador, porque eu fui levantador e eu acho que eu era um cara meio frustrado, não era muito grande coisa, então eu sabia o que tinha que fazer, mas não fazia. Então, quando os levantadores vêm assim, craque igual esses caras, eu era próximo, eu ficava muito próximo, porque eu ficava meio que assim, eu era meio que fã, né? Ficava olhando assim, falava, pô, os caras são foda. E idolatrava os caras, porque era muito próximo deles, porque eu sabia que o que eles fazem é o que tinha que ser, é o que tem que fazer. Só que eu não fazia, né? Preguiça, não gostava de treinar. Eu era meio jogador, eu não era atleta. Grande Ricardo Navajas, muito autêntico sempre, né? Muitas pessoas acham polêmico, mas eu acho que verdadeiro seria a palavra mais indicada para expressar um pouquinho sobre o Ricardo Navajas. Valeu! No nosso programa seguinte a gente falou de futebol e a gente convidou um dos grandes comunicadores, uma das revelações aí da comunicação regional dos últimos anos, que é o garotinho Fred Rezende. Ele que é um dos criadores do programa Garotinhos Futebol Clube, que está na internet, é um programa de debate sobre futebol, sobre esporte em geral, que cresceu muito nos últimos anos, e ele que fez parte de um dos quadros mais divertidos, os quais eu tive a oportunidade de criar enquanto estava na televisão. E o Fred esteve acompanhado do presidente do USAC, o Fábio Souza, que falou um pouco sobre essa primeira oportunidade dele, que é um ex-atleta ainda muito jovem, como presidente de um clube, e o que ele espera do USAC para essa temporada no Paulista da 2ª Divisão. Vamos ver. Fui atleta 22 anos da minha vida profissional. Passei em vários clubes, inclusive em 2004, o último acesso do F Suzano eu estava jogando. Então, o que acontece? A intenção nossa é dar o melhor dos atletas. E a gente já está nessa fase, já tem um ano já. Então, torcida, o pessoal pode ficar tranquilo que a gente está bem sólido, tá? Não fizemos loucuras, fizemos as coisas com o pé no chão para ir até o final, porque a nossa intenção é o acesso. Os recursos do USAC, eles vêm de onde, a maioria desses recursos? De patrocinadores, de investidores, de empresários? Como é que funciona o USAC nessa temporada? Sim, são
uns empresários amigos meus, São Paulo, que conhece de muito tempo, né? E aí são os apoiadores nossos. Nós temos nossos apoiadores e nossos investidores, né? São Moisés Representações, JD Foods, Global Alimentos, tá? Aí nossos apoiadores é a Faculdade Piaget, King Sports, muito importante que eu posso falar que é a Academia OID, que é FIT, que é um parceiro nosso forte, sabe? Então a gente está bem apoiado. Ô Fabinho, tira uma dúvida para mim. Essa gestão é uma gestão do clube ou foi trazido uma gestão de fora para gerir esse momento, esse investimento que está sendo aplicado no USAC para essa temporada? Então, não sei se você vê, o esquerdo, auxiliar técnico, é de Suzano. O Ednei, nosso auxiliar da comissão, é de Próximo. O nosso roupeiro, que é o Paulo Henrique, é de Suzano. Então eu fiz o quê? Eu fiz um braço forte do pessoal daqui da cidade para me apoiar. E pessoas que gostam de verdade. Tipo, não tem pessoas aventureiras, sabe? Eu trouxe pessoas para me ajudar, para me fazer o futebol de Suzano ser grande. Vamos ver, Osmar Santos, improviso aqui de Fred Rezende. Olha que presença legal no Titulares. Fala, Osmar! Tudo bem? Tudo ótimo, Osmar. E você, garotinho? São Paulo, fudeu. Osmar, deixa eu te contar uma coisa. Você tá ao vivo no programa Titulares do meu amigo Pedro Vieira. Nós estamos aqui falando de você. Ó, vai ser um grande prazer se você agora, ao vivo aqui, narrar um gol pra nós. Ó, eu vou fazer a primeira parte, você termina, hein, garotinho? Em homenagem ao apresentador Pedro Vieira, que ele não vai revelar o nome do time dele aqui, mas logo eu vou revelar. Ó, tiruriruli, tirurirulá! Boa, Osmar! Garotinho! Depois eu vou mandar o vídeo do programa pra você assistir aí. Osmar Santos, um prazer enorme falar com você. Você não deve estar lembrando de mim, mas eu lembro de você. Um grande abraço e muito obrigado por estar participando aqui no improviso do programa Titulares, viu? Tá bom. Valeu, Osmar. Um beijão. Fica com Deus. Se cuida aí, Osmar. Beijo, meu querido. Fica com Deus. Um presente que você deu para mim, viu, Fred? E para todo mundo que está assistindo, certamente. Osmar Santos, essa energia de viver, apesar de tantas limitações, isso aí não tem preço, né? Grande Osmar uma coisa Santos, que meu amigo, meu padrinho, nos enche meu professor. Nos enche de força interior, verdade, né? cara. Muito verdade. legal. Ele vem de alegria, vem de felicidade. Tava até comentando esses dias, né? Que ele já tem muitos anos, né? Depois do acidente. E eu nunca vi o Osmar para baixo, entristecido, ou reclamando da vida. Ele sempre, quando chega nos lugares, faz questão de cumprimentar todo mundo. Até aqueles que nem conhecem o Osmar, né? Os mais jovens talvez não conheçam o Osmar Santos. A representatividade que tem o Osmar, não só no esporte, na locução esportiva, mas como na história do país. Foi a voz das diretas já, também uma contribuição imensa, né, para essa democracia que vivemos hoje. Então, o Osmar é um grande querido, um padrinho e meu professor, cara. Impressionante, né? Muito legal. Obrigado pelo presente que você me deu isso, aí. Tamo junto. Botando Osmar Santos ao vivo aqui. Improviso, hein? Não tinha nada combinado. E uma narração aí do que gol! Esse aí eu não esqueço jamais. Esse eu não esqueço jamais. No programa seguinte, a gente continuou falando de futebol. A gente convidou o presidente do União, Jurandir Natalino, o Didi, para falar um pouquinho sobre o clube, ele que também está na sua primeira gestão como mandatário do União Futebol Clube. E convidamos também um torcedor para representar a torcida do União, e o presidente acabou revelando coisas muito importantes e que a torcida sempre teve vontade de saber, né, de como estão as finanças do clube. O União tem uma dívida milionária, aparentemente impagável, e que consome todos os recursos que o clube recebe. Então ele foi muito verdadeiro e muito honesto com a torcida em revelar esses números aí, coisa difícil de acontecer no futebol da segunda divisão, né? E também falou sobre quem são os atuais parceiros do União,
que ajudam o clube a manter os seus atletas em condições ideais para a disputa do Paulista da segunda divisão. Então vamos ver esse bate-papo aí. Quando saiu a Lei Pelé em 1998, até então o jogador jogava pelo contrato. Acabou o contrato, não tinha vínculo nenhum mais, né? Não tinha mais dinheiro nenhum para receber. Só que aí, acho que é a doutora Gislene, que é da Liga Paulista, né? Ela convocou os atletas, quando saiu a Lei Pelé, que falou que eles tinham direito, né? Aí convocou o atleta, de todos que passou pela União tinha um prazo, né? Quem jogou naquele prazo em algum time profissional teriam direito a algum dinheiro, né? Ela convocou, o pessoal entrou com processo. Assim passaram para mim, que de um dia para o outro, a União tinha um montão de processo trabalhista, né? Aí onde que foi para leilão para poder pagar dívidas trabalhistas e não pagou todas, né? A diretoria da União, todos já passaram dos 60, poucos tem menos de 50 anos aí, né? Pouquíssimo, a maioria já passou dos 60 e precisa mudar o estatuto. A gente tenta mudar, já conversei com o Grau, com o doutor Delmiro, para a gente mudar o estatuto, abrir aí para sócio, né? Não pode ser sócio remido mais que o proprietário, porque a União não tem propriedade nenhuma mais, né? Não tem mais nada, mas ser um sócio contribuinte com direito a voto no futuro, até para a gente poder renovar a diretoria, porque daqui a uns anos não vai ter mais ninguém para concorrer, né? O cargo. E aí, eu acho que isso é uma grande situação de complicada. Vincular, voltar esse vínculo com as pessoas e criar novas identidades. Só para complementar e aproveitar que tem a ver, eu sou professor, mas assim, eu trabalhei num colégio que não vou dizer o nome, que eu dava aula para muita molecada que queria ser boleira. E eles não tinham esse vínculo com a União. E era uma molecada que tinha uma grana, o que eles faziam? Iam fazer teste em outros clubes do Brasil. Então, esse vínculo da União com a cidade entra no que a gente está conversando. No conselho, na torcida, e que precisa voltar a reconstruir, a juntar as forças aqui, porque o Didi é um cara lutador, torcedor também, né? E voltar para a gente poder reconstruir o União, né? Presidente, qual é a dívida atual do União? Olha, tem o diretor de financeiro, né? O Nelson, ele está fazendo levantamento. A última vez algumas dívidas que deu para puxar, que está lá na federação, né? Que ele fiz abrir a conta digital lá na Receita, né? Para ele puxar o certificado digital, para ele puxar a real valor da dívida. Na federação chega a 3.800.000. Está na federação, que é onde toda a verba que vem para a União, inclusive em 2017, que chegou até a semifinal, né? Cada fase tinha um valor, né? E a União não pegou nenhum, não pegou nada, porque fica retido lá. Eu até entrei no jurídico da federação para ver, né? E eles passaram para mim. Inclusive agora ele está levantando, porque às vezes algumas daquelas lá já caducou e já pagou, né? Já cobriu o que a União já ganhou, já cobriu alguma. Uhum. Né? Ele está puxando, né? E foi que essa semana ele estava meio apertado, mas a semana que vem vai ter uma reunião comigo para ele passar para mim a real valor da dívida. Porque tem muitas que já não existe mais, que a pessoa não fez a representação. E as questões trabalhistas estão englobadas nesses 3.800.000 também ou não? Ou são outras dívidas? Não, a maioria é trabalhista. Tudo está incluído nesses 3.800.000, que é um número aproximado da dívida. O valor mais alto é de uma pessoa, eu não lembro dele passando aqui no União, diz ele que veio fazer parceria, né, um italiano, fez parceria com a União e investiu o dinheiro dele, mas depois eles derrubaram ele entrou com processo. Esse está na federação. Ele não é trabalhista, ele é o contrato quebrado aí. Dele dá 1.900.000. Hoje nós temos uma empresa que está... É uma ONG, né, que está tocando no profissional, né, que é do próprio Sheila, né, que passou aqui, do irmão dele. Uhum. É uma ONG de Itaquá. Eles estão tocando no profissional, tem alguns parceiros deles, né, que dão uma ajuda, né, não muito, mas ajuda com material. Eles estão tocando, né, e algum empresário jogador que acaba pagando o próprio salário do atleta. Não tem reclamação, né, hoje mesmo foi uns 3 na minha sala ali, né, e perguntei para eles, não, tá tudo certo, e já é garoto que já tá uns 3, 4 anos acompanhando aí o Sheila, já passou aqui, disputou 2 copinhas pela União, né, se tivesse alguma reclamação eles já falavam ali para mim. Que bom, que continue assim então. Lá o alojamento deles aqui no centro de Mogi, né, lá no centro, perto do Washington Luiz,
É uma casa muito boa, né, que está alojado, a comida é boa, a refeição também deles é bem balanceada, né, até porque tem uma nutricionista lá. É bacana. E estão bem, nessa estrutura estão bem, né. É isso aí, pessoal. Esse é o programa de número 10. A gente já está completando aí mais de 2 meses no ar, na internet. E eu gostaria de agradecer a todos que curtiram, compartilharam, clicaram no sininho, se inscreveram no nosso canal no YouTube, estão acompanhando as postagens no Instagram, no Spotify. E para mim é um prazer, um privilégio continuar podendo falar de esporte aqui na nossa região. E eu espero poder continuar, né? E por isso agradeço aí aos nossos patrocinadores, né? O IMOT, Instituto Mojano de Ortopedia e Traumatologia, e a Exacto Gestão de Condomínios, e também aos nossos parceiros, a SK Esportes, a RTV Filmes e a Eurosports, que dá bolas para a gente sortear aí. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de todos, pelo carinho que tem se manifestado aí nas mensagens que eu recebo pela internet. E vamos em frente. Muito esporte ainda para a gente comentar aqui na nossa região. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau.